Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que a semana para os políticos e os servidores públicos termina amanhã, mas o cenário da política internacional e o nacional tem muito a registrar até lá. Nos Estados Unidos, é a ida do ex-presidente Donald Trump à Justiça para ser informado oficialmente da investigação que poderá levá-lo à prisão por ter pago a uma atriz pornô na véspera das eleições em que foi eleito presidente, para ela calar sobre um seu romance com ela. É um caso inusitado. Um ex-presidente americano ser levado às barras da justiça. Aqui no Brasil, é a ida do ex-presidente Bolsonaro. Amanhã, a Polícia Federal prestar depoimento sobre as joias que ele e Michele, a ex-primeira-dama, receberam de presentes e entraram no Brasil como contrabando. Também é um caso inusitado. O presidente Lula saiu da prisão para ser eleito presidente da República, como Mandela, lá na África do Sul. Embora a prisão de Mandela não tenha sido pelas mesmas razões da prisão do presidente Lula. O governador Eumano de Freitas publicou ontem um decreto considerando a quinta-feira próxima, depois de amanhã, como ponto facultativo. Como a sexta-feira é dia santo, o pessoal do Poder Público Estadual e também o brasileiro, encerrando as atividades amanhã, só voltam ao trabalho na próxima semana. A assessoria do governador Eumano de Freitas, em mais uma ação de marketing, comunicou ontem que o governador está mandando para a Assembleia, não se sabe o que, se é um ofício, um projeto de lei ou qualquer outra coisa. Aliás, não se sabia, porque agora nós já sabemos. Ele mandou um projeto de lei. Nesse projeto de lei, ele extingue com a Fundação de Saúde. A Fundação de Saúde foi criada em 2020 e, quando da sua criação, o governador da época, Camilo Santana, e o secretário de Saúde da época, Dr. Cabeto, disseram que era uma coisa importantíssima para a saúde do estado do Ceará. Governador Camilo, secretário de Saúde, Dr. Cabeto. E na Assembleia foi só aplausos para a aprovação da lei, criando a Fundação de Saúde. Agora, pasmem, o governador Eumano disse que ela não serve mais para nada e resolve extingui-la. Todo o seu pessoal vai ser incorporado pela Secretaria de Saúde. E aqui um detalhe, eu tenho a impressão que essa parte aí é um tanto quanto inconstitucional, pois o pessoal da Fundação de Saúde é seletista e não pode o cargo de seletista ser transformado em estatutário,
com a mesma pessoa ocupando o cargo de servidor público estatutário. Só pode ser preenchido por concurso público. O vexame causado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, recentemente, quando da presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, oportunidade em que o deputado federal cearense André Fernandes chegou a ser ridicularizado pelo ministro. Esse episódio fez com que a oposição, ou mais precisamente o PL, partido de Bolsonaro, e também do deputado federal cearense André Fernandes, começasse a preparar o seu pessoal para novos embates com ministros na Câmara dos Deputados, segundo registra a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, após o desempenho fraco na audiência de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, na última terça-feira, a oposição fala em se reorganizar para os próximos embates com os ministros do governo Lula. Dino foi chamado para pelo menos uma audiência nos próximos dias, além de Rui Costa e Fernando Haddad. A avaliação é que parlamentares menos experientes, muitos deles forjados nas redes sociais, precisam se preparar mais para confrontar autoridades, além de organizar a ordem de quem vai falar primeiro para não deixar o confronto com os novatos. Deputados esperam contar com os dados reunidos pela equipe de Braga Neto do PL. A oposição quer usar a exposição de ministro para desgastar o governo Lula. Mas, antes de chamarmos o nosso primeiro intervalo, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, que já está acontecendo, tem algumas outras matérias de interesse do governo do Estado. Não apenas essa matéria que trata da extinção da Fundação de Saúde do Estado do Ceará, que nós já dissemos, para nós é um espanto, porque quando essa fundação foi criada, repito, todo mundo bateu palmas. O governador da época, Camilo Santana, o secretário de Saúde da época, Dr. Cabeto, e os deputados estaduais que aprovaram a criação da fundação. Pois bem, algumas das matérias, uma delas dispõe sobre os professores de nível superior do grupo ocupacional Magistério da Educação Básica. Aqui tem uma coisa parecida com aquele decreto da governadora Isolda Sela, só exclusivamente para beneficiar a Fernanda Pacobaíba, ex-secretária da Fazenda do Estado. Ela incorporou uma gorda gratificação ao ser convocada para trabalhar no Ministério da Educação. Fernanda Pacobaíba, como alguns outros fazendários, tem salário da ordem de R$40 mil. É evidente que eles não recebem todo este dinheiro porque há limitação estabelecida pelo teto salarial. Depois tem uma outra matéria que dispõe sobre o fortalecimento do modelo de gestão do serviço público. Foi essa da extinção da Fundação de Saúde a que nos referimos. Uma terceira matéria dispõe sobre o plano estadual de redução
das filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas na rede de saúde. Esta mensagem revoga uma lei estadual de fevereiro, a lei de fevereiro, que abriu crédito para o governador criar esse programa das cirurgias eletivas. A lei de fevereiro está sendo revogada agora. O governador alega que precisa ampliar o seu aspecto, incluindo os hospitais municipais na rede credenciada para efetivação dessas cirurgias eletivas. O ministro Fernando Haddad continua repetindo o que disse ainda na semana passada sobre o pacote econômico do governo, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias. Os políticos estão esperando os detalhes, assim como também esperam por detalhes os empresários. Hoje pela manhã, em São Paulo, Reginaldo Lopes, um dos integrantes da equipe econômica do governo, falou sobre o pacote na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo. De uma forma ou de outra, Josué, eu acho que esses 40 anos de debate em relação à reforma tributária serviu de acúmulo e também de convergência para que a PEC 45 e a PEC 110 pudesse convergir e buscar dar as principais respostas aos três grandes desafios, na minha opinião, em relação à reforma, que é o desafio setorial da reforma. Evidente que a reforma ela tem que ter um olhar aonde o Brasil volta a crescer, seja mais competitivo e possa aumentar a renda per capita do povo brasileiro e o poder de compra. Só assim ela vai promover o ganho sistêmico, ou seja, todos vão ganhar com esta reforma. Então, é evidente que esse debate nos últimos 40 anos serviu para acumular algumas respostas para as diversas perguntas de diversos setores da economia brasileira, mas também, evidente que serviu para criar um modelo que pudesse garantir o nível de arrecadação e transição para todos os entes federados. Isso é fundamental, né, deputado Jonas Donizete? Porque o Estado brasileiro tem as suas políticas públicas e é importante esse financiamento, evidente, com o olhar crítico do cidadão, para que esses gastos, investimentos, possam ter qualidade, né, um bom gasto das políticas públicas, e também, evidente, acho que nós encontramos algumas respostas do ponto de vista social, que é buscar instrumentos para a gente fazer uma reforma que possa, a médio e longo prazo, melhorar a vida do povo. E se é fato que os juros têm consequência ou têm causa, eu diria que uma das causas dos juros, não só das taxas atuais, mas das taxas futuras, com certeza, é esse sistema tributário brasileiro que não dá nenhum tipo de segurança jurídica e de previsibilidade. Porque quando poucos pagam, os poucos que pagam, pagam muito. Muito bem. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Stephanie. Olá, Edson, com as nossas manchetes do nosso blog desta terça-feira. A gente destaca que a meta do governo federal é produzir 70% das necessidades do SUS do país em até 10 anos, diz a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela diz que a nossa meta é atingir 70% da produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. Para isso, precisaremos da inovação, além de reforçar o campo da regulação. Isso se fará numa visão voltada não só para o país, mas para o nosso papel na região e na cooperação para uma saúde global efetiva, declarou a ministra. Outro destaque que temos é que a ministra Rosa Weber destaca a importância da segurança cibernética em abertura de seminário no STF.
De acordo com a presidente do Supremo, o tema ultrapassa a questão meramente técnica e diz respeito também aos direitos fundamentais e à defesa do Estado democrático de direito. A gente também fala que o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes contraria a Constituição Federal, diz o Supremo Tribunal Federal. Em seu voto, o relator, o ministro Dias Toffoli, lembrou que o STF já julgou inconstitucionais leis que concediam pensão vitalícia a prefeitos e governadores e aos seus dependentes, porque esse tratamento diferenciado e privilegiado não tem fundamento jurídico razoável e gera ônus aos cofres públicos. A gente fala também que a Petrobras vai ampliar a produção de gás nacional na região Nordeste. De acordo com a companhia, o projeto traz oportunidades para o setor e para os estados de Sergipe e Alagoas, com a implementação de um projeto de produção em águas profundas acima de 2.500 metros, incorporando inovações de última geração. Por fim, a gente destaca que a Polícia Federal investiga interferência de ex-ministro Anderson Torres no segundo turno das eleições. Sem agenda prévia, Torres viajou para a Bahia, acompanhado do então diretor-geral da APF, Márcio Nunes. No local, ele orientou o superintendente da APF da Bahia, Leandro Almada, para coibir, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, crimes eleitorais. A presença de Torres causou surpresa dentro da PF e foi vista como pressão do governo de Jair Bolsonaro para interferir no processo eleitoral. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando pelo Estadão, a gente fala sobre política, que Lula se blinda de negociação no varejo para evitar desgastes com o Centrão. A agenda com políticos é direcionada a Alckmin e Padilha. O petista tem encontros só com presidentes da Câmara e do Senado e dirigentes partidários. A gente também fala sobre a reforma no ensino médio, que Lula chama Camilo para explicar novos planos. A intenção é de suspender portaria e mudança no Enem ficaram sem explicações oficiais para escolas e estudantes. Agora, com as atualizações do Globo sobre Anderson Torres, a Bela Megali destaca que a PF mira papel de Bolsonaro em ação para dificultar locomoção de eleitores no Nordeste. O foco é apurar se o então ministro agiu por conta própria ou a mando do ex-presidente. A gente também fala sobre o ex-ministro da Casa Civil, que Bolsonaro falou muita coisa que poderia ter sido evitado, diz Ciro Nogueira em entrevista. Agora, com as últimas atualizações da Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que ele cria regra para empurrar ao Congresso suspeitas de corrupção com verba federal. A nova quantia de 9,8 bilhões simula emendas parlamentares. O governo quer divulgar padrinhos para conter eventuais desgastes. A pesquisa Datafolha diz que 51% defendem Bolsonaro inelegível e 45% são contra a punição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós podemos dizer que o governo do Estado fez uma escala de convocação dos aprovados no concurso da Fundação de Saúde do Estado do Ceará. Esse concurso foi homologado em fevereiro do ano passado. E havia uma pressão muito grande dos aprovados e há agora, inclusive, do Ministério Público e dos políticos de oposição. Não será fácil a convocação de todos eles. O governo quer começar chamando 600 e depois chamar o restante. São pouco mais de 2.000. O Estado não tem recursos no momento para satisfazer as despesas com essas novas contratações.
Muito bem. 3 magistrados cearenses assumiram ontem o comando do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é sediado em Recife. São eles: Fernando Braga Damasceno, Germana de Oliveira Moraes e Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, respectivamente presidente, vice-presidente e corregedor. O desembargador Fernando Braga Damasceno, presidente, falou na ocasião. Vamos ouvi-lo. Esses últimos dias foram um tanto atípicos em minha vida. Ter que tomar algumas decisões já relacionadas à gestão que hoje se inicia, viagens guiadas por Léo Carvalho e por Germana, a conclusão de uma tese de doutorado e o período angustiante que antecede sua defesa, tudo isso sem diminuir o elevado ritmo de julgamentos que quis imprimir para deixar o meu acervo entre os menores deste tribunal. Os dias iam passando e ainda não havia escrito sequer uma linha do discurso de posse, o que já estava gerando uma certa ansiedade que se converteu em um quase desespero quando, no mesmo dia, soube que a ministra Rosa confirmara sua presença nessa solenidade e que Paulo Roberto já anunciava aos 4 ventos que havia concluído a sua saudação. Passei, então, a buscar um começo. Pensei em adotar a mesma metáfora dos meus discursos anteriores e logo escrevi algo como: e as velas do Mucuripe atracam mais uma vez neste cais do Apolo. Dessa vez em frota, soprada pelos ventos mais fortes que já trouxeram um trio para a mesa diretora deste TRF5. Ainda inspirado pelo gênio sobralense, esbocei uma tentativa de relacionar os novos integrantes da mesa com aqueles que ficaram conhecidos como o pessoal do Ceará: Belchior, Amelinha e Ednardo, o presidente, a vice e o corregedor. Faltou criatividade. Faltava criatividade, sobrava emoção. Um tanto frustrado, parei. Fechei o computador. Lembrei-me de Pessoa quando fez registrar que todo começo é involuntário. Deus é o agente. Tranquilizei-me. Afinal, ainda faltavam 2 dias para a posse. Fui a outros afazeres e, mais tarde, de modo não deliberado, lembrei-me de uma conversa que há cerca de 1 mês tive com um amigo baiano. Após informá-lo da eleição e convidá-lo para esta solenidade, ele me respondeu com uma inusitada pergunta: honra, missão ou bucha? Logo fez acompanhado do verbete do dicionário. O desembargador Fernando Braga Damasceno citou aí ilustres cearenses. Faltou citar o Fagner, mas quando ele disse As Velas do Mucuripe, é uma das músicas também do Fagner. Ontem nós registramos a fala do presidente Lula na abertura da reunião dele com alguns dos seus ministros, onde foi tratada a questão do que o governo vem fazendo nesses seus primeiros dias de atividade e discutido o que o governo pode anunciar na próxima reunião ministerial, comemorando os primeiros 100 dias do governo. Lula falou no início e o ministro Rui Costa falou com os jornalistas ao final. Vamos ouvi-lo. Vai ser apresentada a consolidação do balanço e dando ênfase, conforme o presidente pediu, daquilo que terá repercussão para o conjunto do governo e para o restante do ano, ou seja, daquelas medidas
que, portanto, tem desdobramento para o conjunto do ano. Faz parte dessas ações, por exemplo, o relançamento do programa Água para Todos, do novo plano de investimento, que alguns de vocês estão escrevendo como novo PAC, mas que terá a definição do novo nome, assim como também de programas voltados para a área da educação, que o presidente fará a agenda assim que retomar na China, anunciando programas como o programa de fortalecimento do ensino em tempo integral, da escolarização na idade certa. Então, são programas que nós tínhamos colocado como meta, só para citar alguns: lançamento dentro dos 100 dias, estruturação dentro dos 100 dias, mas eles, é evidente, não se encerram dentro dos 100 dias, e sim, eles se reproduzem durante os 4 anos de governo. Então, na segunda-feira, a ênfase deve ser dada, né, nesses programas que, portanto, terão repercussão ao longo do ano e ao longo dos 4 anos. Bom, o ministro da Educação, Camilo Santana, ontem em Fortaleza, em entrevista aos companheiros da Rádio Jangadeiro, falou sobre o próximo Enem, para dizer que ele não será aplicado com base na reforma da educação que está em curso. As declarações do ministro Camilo foram destaques, são destaques hoje no noticiário nacional. Vamos ouvi-lo. Então, eu quero o mais rápido possível, o presidente já me colocou também essa questão. O que é que nós queremos, Donato? Houve a implantação do novo ensino médio em 2018, através de medida provisória, depois se transformou em lei para o Congresso Nacional, porque quem revoga também é o Congresso, não é não é uma decisão, não é uma decisão única do Ministério. E essa é uma discussão que desde o início dos anos 2000 vinha sendo feito, como nós temos um ensino médio mais adaptado à realidade do mundo atual, do novo mundo do mercado de trabalho, que pudesse o aluno sair do ensino médio já qualificado em alguma área, já profissionalizado. Foi uma estratégia, inclusive, que muitos estados adotaram. A discussão do novo ensino médio foi foi dar oportunidade para adaptar a realidade do ensino médio, permitir que o aluno permaneça na escola, acabar com a evasão, diminuir a evasão, a perda que nós estamos perdendo alunos ao longo do tempo. Então, esse foi um processo. Qual foi o grande... Aí sim, na implementação, o que é que diz o novo ensino médio? Primeiro, aumento da carga horária. Uma carga horária de 800 horas por ano para 1.400, com pelo menos 1.000 horas a partir de 2022, significa 5 horas do aluno por dia na escola. Depois, ele criou uma base curricular única, para a base única, porque anteriormente eram 13 disciplinas comuns obrigatórias em 4 horas, era muita disciplina para pouco tempo, então se criou as disciplinas base e as disciplinas optativas. O conceito, ele diversifica, ele flexibiliza, ele aumenta a carga horária, isso é positivo. Qual foi o grande problema? O grande problema é que não houve o apoio nem a liderança do Ministério na implantação do novo currículo. Primeiro, não houve um bom debate. Eu era governador, me lembro que uma das crises que foram feitas é que não houve diálogo nessa construção. Depois, não houve formação, preparação das escolas, da infraestrutura, ou seja, qual era a disciplina de itinerários que as escolas iam oferecer, se coloca muita desigualdade, porque enquanto a escola privada... Aí é o ministro Camilo Santana e nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência dispensada e amanhã, com a proteção de Deus, voltaremos às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.